teologia nada, mas já tem muita coisa que Deus tem colocado no coração da Jéssica, e eu queria que você abrisse o seu coração, para que Deus possa falar com você, através dela e da palavra do Senhor. Vamos orar pela vida dela. Senhor, nós apresentamos a Jéssica diante de Ti, uma mulher de Deus, casada com o Tiago, mulher abençoada, que tem, ó Deus, abençoado a nossa igreja aqui no Campos Elíseos, e tem abençoado tantas vidas à sua volta. Nós te louvamos pela nossa amizade, nós te louvamos por ela estar conosco aqui também caminhando, na junta da igreja, e eu quero, ó Deus, pedir, use a tua filha de maneira poderosa, e que tudo que ela colocou no esboço, o Senhor possa acrescentar ainda mais, e usá-la para a glória do Teu nome. Dê intrepidez, dá unção do Teu Espírito, e fale, ó Deus, com ela, e também com as pessoas que estarão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Inicialmente, eu agradeço ao pastor Fernando pela confiança, pelo convite. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui hoje, trazendo a mensagem para os irmãos e também agradecer, os irmãos que em casa estão nos assistindo no culto online e também nos recebendo em suas casas. E da mesma forma, para mim também é uma honra muito grande poder compartilhar aqui do púlpito com homens de Deus da nossa igreja que têm nos honrado com a pregação da palavra genuína da palavra de Deus, assim como o pastor José Roberto, o pastor Fernando, o Dimas, o Ricardo, o Samuel e tantos outros que têm abençoado as nossas vidas. Então isso é um motivo de muita honra para mim e uma responsabilidade bastante grande, bastante significativa. E sem mais delongas, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu trago hoje para a igreja, é o fruto do Espírito, frutificando com a fonte de água viva. A base, o fundamento da mensagem se encontra no livro de Gálatas. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Os irmãos, se puderem ler comigo na sua Bíblia física ou na Bíblia digital, da forma que for melhor. Então, a Bíblia nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bom, Deus, quando o pastor Fernando me fez o convite, no mesmo dia, Deus já tinha colocado essa mensagem no meu coração e eu nem sabia que Ele me faria o convite. E eu comecei a estudar para preparar a mensagem e eu confesso que eu tinha uma concepção bastante equivocada a respeito de fruto do Espírito. Eu até pensava em frutos do Espírito, que talvez o amor, a paz, a alegria pudessem ser os frutos do Espírito. Mas, na verdade, aqui em Gálatas, Paulo nos fala o fruto do Espírito. Ele fala o fruto do Espírito, a expressão no singular, e não no plural. Ou seja, é um fruto único, que dá a ideia de totalidade, de algo coeso, de algo que precisa existir em harmonia. E de uma maneira ilustrativa, e de uma maneira analógica, comparativa, a gente poderia comparar o fruto do Espírito com a fruta, por exemplo, a mexerica, que o fruto ele seria a totalidade e cada gomo da mexerica seriam essas características aqui mencionadas. Então, um gomo seria o amor, o outro gomo seria a paz, o outro gomo seria a longanimidade. Então, cada característica dessa seria um gomo da mexerica, e a mexerica em si seria o fruto em si, na sua totalidade. Então, o fruto completo. Então, na verdade, o fruto do Espírito é o caráter do cristão, somadas todas essas características. É o caráter de Cristo moldado em nós por meio do Espírito Santo de Deus. E assim foi algo tremendo. Deus falou bastante comigo a respeito disso.
E nós sabemos que o desenvolvimento do fruto do Espírito, desenvolver todas essas características, não é uma tarefa fácil, né? Desenvolver o amor, a alegria, a paz, a fé, que é sinônimo de fidelidade. No último domingo, o pastor Fernando pregou para nós a respeito do amor ao próximo, que é um dos gomos do fruto do Espírito. E especialmente nesse período que a gente tem vivido, como é difícil desenvolver, né, essa característica, amar o próximo, amar às vezes aquela pessoa que faz mal para nós, né, que trama contra nós. Mas é o que a Bíblia nos diz, né? É o caráter do cristão, é o caráter de Cristo em nós, né? O Dimas iniciou o culto sem ao menos saber qual seria a mensagem, mencionou para nós o versículo que representa o maior ato de amor que a humanidade já presenciou, que foi o envio, né, do nosso Senhor Jesus. E não é, como eu mencionei aqui, não é fácil, né, a gente desenvolver todas essas características, mas pela graça de Deus e com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos ser transformados de glória em glória e podemos ser moldados conforme o caráter de Cristo e produzir o fruto do Espírito Santo de Deus, né? Então, essa é a primeira etapa da mensagem, né, que eu queria deixar para os irmãos, que é essa compreensão do que seria o fruto do Espírito. E agora, na etapa seguinte, eu gostaria de fazer com os irmãos uma ponte com o livro de Gênesis, para a gente contextualizar o aspecto do pecado, né? Porque, como a gente mencionou aqui, é difícil a gente desenvolver essas características, porque nós somos seres humanos, né? Enquanto nós estivermos aqui, nós somos suscetíveis ao pecado, né? Desde o momento em que o pecado entrou na humanidade. Então, em relação ao pecado, eu vou fazer aqui uma ponte com os irmãos lá no livro de Gênesis, para a gente contextualizar esse aspecto e que existe também um fruto relacionado com o pecado, da mesma forma que aqui nós tratamos do fruto do Espírito. Então, se vocês puderem abrir comigo, no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17. Então, a Bíblia nos diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui, pela leitura bíblica, né, nós percebemos, né, que ali Adão e Eva viviam no jardim do Éden, e a ressalva que Deus havia feito era de que não fosse comido, né, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui, isso é tratado aqui no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 3, que é o capítulo seguinte, a Bíblia nos relata que eles desobedeceram a Deus e comeram o fruto, né? E aí, a partir desse ato, o pecado ele entrou na humanidade e, junto com ele, a possibilidade de condenação sobre todos nós, porque o salário do pecado é a morte. E, apesar dessa possibilidade de condenação e desse ato, né, que viabilizou, né, relacionado a esse fruto, Deus, em seu infinito amor e em sua infinita misericórdia, ele enviou seu Filho Jesus para que pagasse o preço pelos nossos pecados, né? E é o sangue do Cordeiro que nos salvou, nos purificou, nos dando a esperança de salvação, né? Há algumas semanas, em abril, nós comemoramos a Páscoa, que simboliza o maior ato de amor que a humanidade já presenciou, né, que nós referimos há pouco, e até o versículo que introduziu o culto, que foi a morte e a ressurreição do nosso Jesus. E hoje nós podemos dizer que ele vive e que, em razão disso, nós podemos crer no amanhã. E Jesus, ele morreu, ressuscitou, voltou aos céus e rogou ao Pai
para que enviasse o Espírito Santo. E em Pentecostes o Espírito Santo veio. E ele veio para ficar conosco, fazer morada em nós, nos convencer do pecado e nos transformar à imagem de Jesus. Então, toda essa contextualização foi para demonstrar que Jesus, ele é o grande e maravilhoso divisor, ele é o marco divisor entre esses dois frutos. Porque por mais que o pecado tenha entrado na humanidade, Jesus veio, pagou o preço, se sacrificou por nós, pelos nossos pecados, rogou ao Pai, o Espírito Santo veio. E hoje o Espírito Santo nos auxilia para que a gente possa desenvolver o fruto do Espírito, com todas essas características, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, né? Tenhamos a possibilidade de salvação. E a questão maior, né, vivenciando esses dias difíceis, né, como a Jaque muito bem relatou aqui para nós, né, como suportar, né, dias tão difíceis como os que nós temos vivido aqui. Como desenvolver essas características do fruto do Espírito Santo, como ter fé, como ter amor, como ter alegria, como desenvolver esse fruto na sua totalidade. É realmente bastante complicado, né? E aqui a gente adentra no terceiro ponto da mensagem, né? De que forma que a gente pode conseguir desenvolver esse fruto do Espírito, mesmo em tempos de dificuldade? Como que mesmo em meio às dificuldades a gente pode frutificar, né? E, irmãos, confesso a vocês que quando eu penso em fruto, naturalmente eu penso em água, né? Porque fruto a gente pode pensar em plantio, né? E para que haja um plantio, precisa de água, precisa de irrigação. E nós temos aqui na igreja o pastor José Roberto, que ele é engenheiro agrônomo, né? E certamente ele poderia dissertar para todos nós aqui com bastante propriedade a respeito da importância da água no plantio, no desenvolvimento do fruto, na plantação, que todo fruto precisa de irrigação, que todo fruto precisa de água, né? E quanto ao fruto do Espírito, não é diferente. Ele precisa de água, precisa ser alimentado, ele precisa de vida, né? E aí, nesse ponto também, eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos do Evangelho de João. Capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 37 aos versículos 39. Inclusive, o subtítulo dos versículos que nós leremos é Jesus, a fonte de água viva. E o versículo se inicia da seguinte forma: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, né? Esse era o momento anterior à crucificação de Jesus e, consequentemente, à vinda do Espírito Santo. E aí, a partir da leitura desse trecho bíblico, né, a gente pode perceber que os rios de água viva, eles representam a vida que o Espírito Santo nos dá, né? Quando aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo se torna como uma fonte de água viva dentro de nós, nos enchendo com amor e o poder de Deus, né? Jesus é a fonte de água viva. Por meio de sua morte e por meio de sua ressurreição, podemos ter a vida eterna. E estando cheios dessa água viva, por meio da busca de Deus e da sua palavra, a gente pode desenvolver e frutificar o fruto do Espírito Santo, né? Então, desse contexto, a gente pode concluir em palavras simples, que para desenvolver o fruto do Espírito, a gente precisa de água, né? E a água correta é a fonte de água viva,
que é Jesus, né? E isso é possível por quê? Porque o fruto, o desenvolvimento do fruto, ele não está ligado com as circunstâncias externas que nós estamos vivendo, com a pandemia, com a política, com a economia do nosso país. Ele está conectado com algo muito mais grandioso, com algo muito mais sobrenatural que nos foi dado por Deus. O fruto do Espírito é a oportunidade de sermos cada vez mais parecidos com Deus e estarmos cada vez mais próximos de alcançar a salvação. E Jesus, além dele ter sido esse marco divisor, né, entre o fruto mencionado lá em Gênesis e o fruto do Espírito Santo, que nós estamos tratando aqui, ele é o maior exemplo das características do fruto do Espírito Santo que nós podemos observar. Tanto Jesus na sua vida aqui na terra, quanto durante a sua crucificação, ele nos deu exemplos claros, né, do que seriam essas características do fruto do Espírito Santo. A começar pelo sacrifício da cruz, que não houve amor maior do que esse amor sacrificial, esse amor genuíno. Não houve exemplo maior de humildade ao lavar os pés dos discípulos. Não houve exemplo maior de paz do que Jesus enquanto dormia no barco durante a tempestade, ali enquanto os discípulos estavam ali desesperados, mas ele tinha paz, né? Ele até questionou os discípulos, né? Por terem pouca fé, que foi a mensagem que o pastor José Roberto nos trouxe na quinta-feira passada. E, enfim, né, Jesus, além dele ter sido esse marco divisor, ele nos dá o exemplo de todas essas características, de todos esses gomos do fruto do Espírito Santo que nós podemos desenvolver. E nos dias atuais, muitas vezes, o desenvolvimento do nosso fruto pode estar sendo prejudicado pelo tipo de água que nós temos utilizado para irrigar o nosso fruto, pelo tipo de fonte que nós temos buscado para promover essa irrigação. Um exemplo bastante atual, né, no seguinte sentido: certamente nós precisamos nos informar, precisamos ter acesso ao noticiário, precisamos ter acesso às informações jornalísticas, né, porque nós vivemos em sociedade. Precisamos, a gente não vive numa bolha, né? A gente precisa estar conectado com o que está acontecendo. Contudo, o excesso de informações e a fonte das informações podem estar prejudicando o desenvolvimento do nosso fruto do Espírito, abalando a nossa fé, abalando o nosso amor ao próximo, abalando a nossa paz, o nosso domínio próprio e as outras características mencionadas por Paulo aqui em Gálatas, né? E embora todas as informações às quais nós temos acesso sejam relevantes, nós, como filhos de Deus, temos a melhor das fontes, que é a fonte de águas vivas, que é Jesus. Essa fonte nos dá vida, nos alimenta, irriga o nosso fruto para que ele possa se desenvolver, mesmo nesse tempo de dificuldade pelo qual nós temos passado. Então, o fruto do Espírito, conforme nós mencionamos, tem essas características, e eu gostaria de frisar duas delas com os irmãos, que seriam a fé e o domínio próprio, né? Todas certamente são relevantes, né? Mas duas delas eu gostaria de pontuar. A fé, conforme a Bíblia nos relata, é a convicção dos fatos que não se veem. E o domínio próprio, ele apresenta vários significados, mas alguns deles, né, entre eles, a gente pode mencionar o autocontrole, no sentido de não ser movido pelas circunstâncias, né? Ou seja, com o fruto do Espírito, nós podemos filtrar as informações que nós recebemos e agir de acordo com o caráter de Deus em nós. Ou seja, nós não seremos movidos pelas circunstâncias. Podemos desenvolver o domínio próprio, não ser movidos pelas circunstâncias. Podemos ter fé, acreditar que Deus está no controle, que tudo vai passar,
que isso vai se resolver, né? E sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus, né? E além disso, além de desenvolver o fruto do Espírito, isso nos ajuda a superar as adversidades, isso nos auxilia a ser bênção, nos ajuda a ser parecidos com Deus, a desenvolver um caráter cristão e abençoar outras vidas também, né? Então, assim, é maravilhosa a palavra de Deus, porque ela se completa, né? Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos relata coisas que aconteceram, coisas que vão acontecer, e assim, a palavra de Deus ela vai se completando, né? Deus é perfeito. E Ele nos dá, assim, Ele nos dá o caminho, né? Ele nos guia. A Bíblia, assim, fazendo essa leitura bíblica anual, irmãos, está sendo, assim, um guia muito... Está sendo uma bênção, né? Porque, às vezes, a gente não está num dia muito, muito bom, de repente a gente fala, nossa, mas Jesus já sabia disso, né? Se você lê lá, você fala, nossa, puxa vida, era isso aqui que eu precisava. E, às vezes, você é abençoado e consegue dar uma palavra para abençoar outra pessoa. Então, Jesus é muito bom, né? Ele cuida de tudo. Então, irmãos, retomando aqui, com o fruto do Espírito e essas características, né, que nós mencionamos, nós podemos decidir como agir, né, de acordo com a palavra de Deus, com fé, com domínio próprio, mesmo diante do bombardeio de informações que às vezes parece que vão nos enlouquecer, né, que parece que não tem fim. Né? E podemos também decidir ser movidos pelo Espírito Santo, ser irrigados pela fonte de água viva, que é Jesus, né? E conforme nós enfatizamos aqui antes, não é uma tarefa fácil, mas com a busca da verdadeira fonte de água viva e com o desenvolvimento do fruto do Espírito, teremos condições de suportar as adversidades, assim como Jesus suportou. E Ele nos incentivou a ter bom ânimo, né? E aqui, irmãos, para finalizar a mensagem, eu gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 15. Perdão, irmãos, capítulo 15, versículo 5. A Bíblia nos diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Então Jesus aqui, nesse trecho aqui, ele é uma conclusão que se encaixa perfeitamente, né, ao que nós dissertamos aqui durante a mensagem, que Jesus é a verdadeira fonte de água viva, que com Ele nós podemos frutificar e que sem Ele nada nós podemos fazer, né? Nós podemos frutificar, termos o caráter de Cristo moldado em nossas vidas, sermos abençoados e abençoar outras vidas, né? E foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração, né? Eu agradeço ao pastor pela oportunidade, pela confiança. E Deus abençoe a cada um de vocês e desejo a todos uma ótima semana, um ótimo final de semana. Amém. Obrigado a Jéssica pela mensagem. E o louvor escolheu uma palavra, ou melhor, uma canção, para complementar essa palavra que a Jéssica trouxe para nós aqui. Uma palavra onde ela falou que se nós colocarmos a água errada dentro de nós, tudo pode se afundar nas nossas vidas. Se a fonte for a fonte errada, você não vai dar o fruto que Deus tem para a sua vida preparado para você. A nossa fonte, a fonte de água viva é Jesus. E se nós crermos nele, se nós acreditarmos na palavra que foi pregada pela Jéssica,
uma palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. Você pode mudar a sua casa, a sua família, você pode mudar dentro de você, porque essa água que é Jesus, ela pode entrar dentro da sua vida, te limpar, te purificar, restaurar o seu casamento, restaurar a sua família, restaurar o seu interior, restaurar o seu relacionamento com Ele, porque Jesus, Ele tem águas purificadoras para despejar e derramar sem medida sobre cada um de nós. Obrigado, Jéssica, pela palavra, e o nosso desejo é que essa palavra seja plantada no seu coração e que você possa regar. Como ela disse, se você planta uma semente e não rega, essa semente não cresce, essa semente não vai dar fruto. Então que essa palavra possa ser colocada dentro do seu coração, que você possa regar buscando Jesus em sua vida, e que essa mensagem cresça e que você possa frutificar segundo a vontade do Senhor. Eu vou pedir ao Rafael ligar para a gente o violão, a voz da Jaque, senão a gente não canta nada aqui. Vamos ver se sai agora aqui. Ou liga tudo. Na parte de cima, ligou aí não? E a guitarra também não? Amém. Vai lá, Nani. Nani é o socorrista. Ah, agora ligou. Amém. Agora falta o violão. Aí. A voz da Jaque, tá ok? Amém. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria, sem você perder esse espírito dessa palavra que a Jéssica trouxe para nós, que você pensasse um pouco. Se Jesus tem sido a sua fonte, ou você tem dado mais valor numa notícia, na televisão, na internet. Jesus tem sido a fonte que alimenta, que nutre o seu coração. Vamos ouvir essa canção e depois eu quero orar por você. Amém. Jesus é a fonte da nossa vida. Gostaria que você, aí mesmo na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, não sei onde você está exatamente, mas eu queria que você se conectasse com o Senhor nessa hora. Eu queria que você entregasse a sua vida a Jesus. Eu queria que você abrisse o seu coração essa noite e dissesse: Jesus, eu quero beber dessa água. Um dia Jesus no poço, junto com uma mulher samaritana, Jesus ele dá o exemplo que se nós bebermos dessa água que o mundo dá, nós voltaremos a ter sede. Jesus disse que se nós crescemos nele, se nós entregássemos a nossa vida a Ele,
Se nós depositássemos a nossa fé, a nossa confiança nele, do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Talvez a sua vida está seca, talvez a sua vida está fraca, sem sentido, vazia, sem um rumo, sem um propósito. E Deus está aqui essa noite, usou a Jéssica, o louvor, a abertura do culto com o Dimas, Ele usou todas as coisas para dizer que Ele é a fonte da água viva, Ele é a fonte, Ele pode te libertar, Ele pode te restaurar, Ele pode te curar, Ele pode agir na sua vida, Ele pode agir na sua família, Ele pode fazer com que aonde está seco se torne um manancial de águas vivas. Aonde há morte, Jesus pode trazer vida. Aonde há o pecado, pode superabundar a graça e a glória do Senhor. A minha oração é que você abra o seu coração, que você abra hoje a sua vida e diga: eu quero beber dessa água, eu quero beber para frutificar o fruto do Espírito, cada um deles, cada goma, amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Ah, Deus, nós queremos dessas águas sobre cada um de nós. Senhor Jesus, eu profetizo, ó Deus, sobre cada vida que está assistindo essa mensagem, que está assistindo esse culto, melhor dizendo, que ele seja tocado pelo poder do Teu Espírito Santo, que essas águas purificadoras entrem em cada coração, entrem em cada vida, que entre, ó Deus, no coração das pessoas sedentas. A nossa alma tem sede de Ti, Jesus, a nossa alma tem sede dessas águas que curam, que purificam, que libertam, que restauram. Derrama dessas águas sobre cada pessoa que está assistindo esse culto à noite, ó Deus, e que haja salvação, libertação, cura, restauração de Deus, e principalmente, que a cada dia, nós possamos beber dessas águas, as águas que curam, que transformam, que libertam, e que matam a nossa sede. Só o Senhor Jesus pode matar a nossa sede. Se você ouviu essa palavra e quiser orar comigo dizendo: Senhor Jesus, eu abro meu coração, eu abro a minha vida. Senhor Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço perdão das minhas falhas. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração a Ti. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e faz morada em meu coração. Se você fez essa oração comigo, eu quero dizer que a partir de hoje, Jesus ele vai derramar águas vivas sobre o seu coração, águas que curam, águas que limpam, águas que trazem refrigério e águas que farão você dar frutos segundo a vontade do Senhor Jesus. Eu oro agradecido a Ti, Jesus, por essa palavra, por esse culto e por tudo que o Senhor fez por nós essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar o refrão. Quero beber? Quero beber dos Teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Amém. Para a gente encerrar o culto à noite, eu queria orar por você agora.
Você que deixou o seu pedido no chat do canal da nossa igreja no YouTube, nós vamos orar pelo Rafael Silva, esposo da Jaqueline, pai da Mariana, lá de Jardinópolis, que está pedindo oração pelo seu futuro profissional e para o Senhor neutralizar e destruir essa pandemia em nosso país. O Nádio também pede oração pela sua família. A Silvana Galo quer agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, e que Ele continue dando sabedoria e entendimento nas adversidades. Ontem, se eu não me engano, nós oramos pelo Gustavinho, pela Thalita, e Deus já fez um milagre ali. O leite dela está jorrando, está tudo certinho. Como não é águas vivas, Jéssica, é leite vivo que está jorrando da Thalita. E foi através da oração, onde nós intercedemos e Deus operou, e nós agradecemos a Deus por isso. E por último, pelo Rafael Galo, pela vida profissional, para que Deus possa abrir as portas de emprego, e pela nação brasileira, pelos autônomos, pelos empresários, pelos assalariados, aposentados, pelas igrejas, pastores, e pelo nosso país. Nós precisamos que Deus possa abençoar. A gente precisa da mão de Deus sobre cada um de nós. Vamos orar. Feche os seus olhos aí na sua casa. Ó Deus, eu quero colocar esses pedidos diante do Senhor. Primeiramente pelo Rafael Silva, pelo futuro profissional dele. Dá a direção, Pai. Abre portas para o Rafael, que o Senhor possa estar dando a direção do Senhor para aquilo que o Senhor tem para a vida dele, da Jaque e também da Mariana. Ó Deus, nós oramos também para que o Senhor neutralize toda a força do mal nessa pandemia que está atingindo não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Que o Senhor possa fazer cessar essa doença em nome de Jesus. Toda informação também falsa, toda informação que traz medo, que apavora as pessoas, toda essa doença, não só o coronavírus, mas tantas outras doenças, Pai, que tem destruído tantas vidas, famílias, que o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus, e que através dessas adversidades de saúde, que a humanidade está enfrentando, que o Senhor possa salvar vidas, através da Tua Palavra, e através do poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos também pelo Nádio, pela família dele, oramos para que o Senhor sustente a casa dele, sustente a sua esposa, os seus filhos, e que nada falte a eles para a glória do Teu nome. Oramos também agradecendo, a Silvana que pede a oração de agradecimento, e nós agradecemos a Ti, pela Thalita, pelo Gustavinho, que nasceu também com saúde, pelo neto, agradecemos pela Yasmin, pela Elisa também, o Rafael, agradecemos pelo Nani que está se recuperando da cirurgia que ele fez. Tantos milagres, Pai, continue com a Tua mão e dando sabedoria nas adversidades que eles têm passado, e que o Senhor também abra uma porta de emprego ao Rafael Galo, Pai, e que o Senhor supra as necessidades dessa família. Por fim, ó Deus, queremos orar pelas pessoas que estão desempregadas, queremos orar pelas pessoas que trabalham como autônomos, empresários, assalariados, queremos orar pela economia do nosso país, pelos governantes do nosso país, pelo governante maior que é o presidente, pelo governador do nosso estado, pelo nosso prefeito, pelos vereadores. Deus, dá graça, Pai, e que o Senhor quebre toda ação de principados e potestades nesses poderes, Pai, e que o Senhor derrame graça, a bondade do Senhor, e que nós possamos sair dessa crise que nós estamos enfrentando. Abençoe as famílias também da nossa igreja, abençoe, ó Deus, os funcionários públicos, abençoe, ó Deus, os policiais, médicos, enfermeiros, tantas profissões que estão ali na linha de frente, que o Senhor guarde cada um deles para a glória do Teu nome, Pai, e que o Senhor possa abençoar o Teu povo que está espalhado por toda a parte do mundo, e que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Eu quero aqui agradecer
aos irmãos de uma forma geral, pela Jéssica, pela palavra que trouxe a nós. Primeira vez que ela prega e a gente se orgulha, viu, Jéssica, daquilo que você tem buscado e de Deus ter te usado aqui para falar conosco. Muitas pregações virão, em nome de Jesus, pelo Dimas, Nani, a Yasmin que está com a Elisa no colo, a Silvano, o Rafael, Mateus, Lavesso, a Will, a Jaque. Nós tivemos, eu e a Jaque, mais outras pessoas, uma noite horrível de sono, mas nós estamos aqui firmes para declarar que Jesus é o Senhor, para declarar que Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, e por Ele vale todo o sacrifício. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, e no domingo, às 10 horas, temos a live das crianças, o NASA Kids, e depois à noite, Deus tem uma palavra especial ao seu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos vocês. Amém.